livro Quando Deixamos de Entender o Mundo, do escritor chileno Benjamin Labatut, publicado recentemente pela Todavia, já é considerado um fenômeno literário, já foi traduzido para mais de 20 idiomas, também foi finalista do Book Prize em 2021, e a obra combina diferentes gêneros literários, romances de não ficção, contos, ensaios, relatos históricos, mas aqui a estrutura do livro ela está baseada em mini-biografias de cientistas como físicos, astrônomos, matemáticos, todos brilhantes e geniais em suas criações e que protagonizaram, como o próprio livro aqui coloca, jornadas épicas para desenvolver suas teorias científicas, mudaram o rumo da ciência e da vida humana, trazendo avanços, mas o livro ele também vai abordar principalmente as consequências trágicas e os impactos dessas invenções na sociedade. E é sobre isso que vamos conversar aqui nesse vídeo. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. Meu nome é Adriana e você está no canal Tu Literário. E nesse vídeo vamos conversar mais detalhadamente sobre essa obra sensacional, Quando Deixamos de Entender o Mundo. Mas antes de começarmos, se você gosta desse tipo de vídeo, em que eu compartilho dicas e recomendações de livros que foram lançados recentemente pelas editoras, dicas do que tem saído de novo no mercado editorial e sobre minha experiência de leitura a respeito dessas obras, já deixe o seu like. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro do que vem aí na programação do canal. Fim dos recados, vamos ao livro de hoje. Bom, então como eu falei, esse livro ele foi lançado recentemente pela Todavia, ele é bem curtinho, tem por volta de 170 páginas, fácil de ler, de entender. Em geral, você consegue ler ele num dia ou no final de semana, porque é uma leitura que tem uma linguagem acessível, fluida. E a maneira como ele conta aqui a história deixa a obra ainda mais interessante. Pelo menos prendeu bastante minha atenção, que eu não conseguia largar o livro. Eu fui lendo uma história atrás da outra, eu simplesmente devorei esse livro. Então eu gostei bastante e aprendi muito com essa leitura. Bom, esse é um livro que fala sobre ciência, mas ele traz, pelo menos no primeiro momento, os aspectos trágicos das descobertas científicas, sobre o mau uso da ciência, quando elas são usadas de forma negativa. Mas claro que a ciência ela contribui para avanços, mas aqui ele apresenta o outro lado, desse mau uso, e de fato elas existem. E o que ele traz aqui deixa a leitura bem interessante e prendeu minha atenção. Além disso, também aborda aspectos da vida pessoal de alguns cientistas, e essa foi uma parte aqui da história que eu achei sensacional, dentre outros assuntos abordados e que falaremos aqui nesse vídeo. O livro ele começa falando sobre o azul da Prússia, que foi um pigmento de coloração azul sintetizado quimicamente na Alemanha, isso em 1704, pelo fabricante de tinta chamado Jacob Disbar, que trabalhava em um ateliê de tintas, onde a cor ela foi criada. Mas ela foi criada por engano, porque na verdade ele queria produzir a cor carmim, mas por conta de substâncias interferentes ali na hora da manipulação, o pigmento resultante acabou sendo o azul. E durante esse processo ele também contou com a ajuda do alquimista, que era amigo e sócio dele, Conrad Dippel, e dessa forma os dois acabaram produzindo e comercializando esse pigmento, que fez um grande sucesso na época. Ele foi utilizado para tingimento de tecidos, como por exemplo, ele também foi usado para tingir os uniformes da infantaria do exército prussiano. Também ele foi usado no ramo da arte, na pintura de quadros, famosos. Enfim, fez um grande sucesso na época e eles lucraram muito com isso. Só que o livro aqui ele vai enfatizar os perigos decorrentes dessas descobertas, dessas invenções, porque o azul da Prússia, ele tem na composição dele o cianeto, que é um componente tóxico. Só que na época, eles não conheciam essa toxicidade. E em 1782, um químico, ele acabou misturando esse azul da Prússia com ácido, criando uma substância extremamente tóxica, que ele batizou como ácido prússico, conhecido também como cianeto de hidrogênio. E o que ele não imaginava é que depois de muitos anos, essa substância ela teria inúmeras aplicações trágicas, sendo usado em guerras e causando a morte de milhares de pessoas. Então aqui nesse primeiro conto, o livro ele aborda a natureza tóxica das substâncias químicas, além de suas aplicações e os impactos na sociedade, trazendo também relatos históricos sobre o uso inapropriado, e criminoso e negativo dessas substâncias tóxicas e dos venenos em diferentes épocas da humanidade. Por exemplo, ele fala sobre a natureza tóxica de tintas que eram feitas à base de arsênio, elas eram usadas também para tingir tecidos, quadros, brinquedos, porcelanas, e fala sobre a ação dessas substâncias no organismo. Inclusive falam que esse também pode ter sido a causa da morte de Napoleão, já que essa tinta ela enfeitava os aposentos dele. Eu acho também que ele acabou levando alguns objetos para a prisão que continha essa tinta, algo assim, e ele acabou se intoxicando, levando à morte. Mas sobre a morte de Napoleão, isso é um assunto controverso. Eu também aqui fiquei impressionada ao conhecer mais sobre o cientista Fritz Haber. Ele é prêmio
Prêmio Nobel de Química em 1918, que fez em 1907 uma importante descoberta no processo de síntese de amônia, né, que tem aplicação na área de fertilizantes e explosivos. Foi uma descoberta que ele fez antes de eclodir a Primeira Guerra Mundial, que por sinal ele contribuiu e participou ativamente com a implementação de guerra química. Ele aqui fez parte do Departamento de Guerra Química do Ministério de Guerra da Alemanha. Ele foi responsável pela implementação de gases tóxicos como gás cloro e gás mostarda nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, tendo consequências devastadoras. Então aqui a gente acompanha a experiência do horror vivido daqueles que sofreram ataques com gases tóxicos em guerras. E isso também acabou refletindo na vida pessoal dele. A esposa ela não aceitava essa posição e as atitudes do marido, acusando ele de corromper a ciência, e a gente acompanha também o que aconteceu em decorrência disso. E com o sucesso do uso de gás na Primeira Guerra Mundial, ele acabou sendo promovido, só que anos depois, com a ascensão de Hitler no poder, Fritz Haber, ele acabou tendo que fugir da Alemanha por ter origem judia. E a partir disso, o livro aborda sobre outros usos criminosos, como o uso de armas químicas e biológicas. Por exemplo, ele fala sobre o gás sarin, né, que é um gás neurotóxico de destruição em massa. Ele foi sintetizado em 1938 por cientistas alemães, a princípio para ser usado como pesticida. Durante a Segunda Guerra passou a ser usado como arma química. Então, aqui ele vai mostrar que muitas dessas invenções elas tiveram um objetivo inicial, uma determinada aplicação, e outras pessoas elas se apropriaram dessas invenções, dessas descobertas, e as usaram de forma negativa e criminosa. E ainda sobre a Segunda Guerra Mundial, o livro também aborda o uso de outras substâncias, como por exemplo a metanfetamina, né? Ela era usada por soldados que recebiam essa droga em cápsula como parte de sua alimentação, para que eles pudessem se manter ali acordados por semana, e como consequência eles tinham surtos psicóticos. Dentre outras substâncias tóxicas e letais, o uso, por exemplo, de cianeto nas câmaras de gás, nos campos de concentração, e também aqui vai abordar as ondas de suicídio que assolaram a Alemanha. O livro também aqui fala sobre o final da Segunda Guerra Mundial, quando os alemães eles estavam perdendo a guerra. Tanto as tropas de base quanto os líderes nazistas, eles optaram cometer suicídio. E o livro ele fala sobre esse episódio da história, né, contando casos que envolvem a morte de Hermann Göring e Hitler, sobretudo relacionado ao uso de cianureto, que por sinal é uma história bem pesada e eu prefiro não entrar em detalhes aqui no vídeo, mas deixo aqui essa sugestão de leitura. A segunda história que a gente acompanha aqui no livro é sobre o cientista gênio Karl Schwarzschild. Eu particularmente não conhecia esse cientista. Ele foi astrônomo, físico, matemático e também tenente do exército alemão. Enquanto ele estava nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, isso em 1915, ele mandou uma carta para Albert Einstein com a primeira solução das equações da teoria da relatividade geral, né? E Einstein, quando ele recebe a carta, ele fica extremamente surpreso, sem acreditar como que ele conseguiu desenvolver uma equação tão complexa em tão pouco tempo. E a partir disso, o livro conta mais sobre a vida de genialidade dele, que aos 16 anos ele publicou uma pesquisa numa prestigiosa revista de astronomia. Antes de completar 20 anos, ele escreveu sobre a evolução das estrelas, e também teve uma vez que ele passou 3 dias diretos sem dormir, observando o céu, as estrelas, tentando entender a morte catastrófica das estrelas. Ao longo da vida dele, ele também teve outros problemas de saúde, mas isso não impediu que ele diminuísse ou interrompesse o ritmo de trabalho dele, né? No caso, para preservar a saúde, não, pelo contrário. Isso acabou servindo de motor para que ele trabalhasse ainda mais, como se ele estivesse correndo contra o tempo, ou com receio de sucumbir. Então ele passou a trabalhar de forma ainda mais intensa, publicando artigos um atrás do outro, trabalhando incansavelmente, de forma obsessiva, e com todo esse fervor ele era cada vez mais impulsionado a continuar com o trabalho dele e a desenvolver suas teorias. E movido pelo espírito de patriotismo, ele resolveu lutar na Primeira Guerra Mundial, mas conforme ele foi vivenciando e conhecendo a realidade do combate e os horrores da guerra, ele foi ficando cada vez mais contra a guerra e desejando que ela terminasse o quanto antes. Mesmo durante a guerra, ele continuou trabalhando em seus projetos teóricos e científicos, e a gente também acompanha aqui no livro como foi que ele conseguiu desenvolver suas teorias científicas, conhecida como singularidade de Schwarzschild. Inclusive, ele é um cientista muito importante por ser um dos primeiros
primeiros a provar a existência de buracos negros. A terceira história é sobre Alexander Groundsik, que foi um dos matemáticos mais importantes do século XX. Eu confesso que eu não conhecia e fiquei bem impressionada com a história dele. Ele revolucionou a forma de entender o espaço e a geometria, produziu uma obra colossal com milhares de páginas. E o livro ele segue contando a história de Alexander Groundsik, que atraiu para si as melhores mentes da geração dele, isso entre os anos de 1958 e 1973. Ele ficava 12 horas por dia, 7 dias por semana, dedicando-se à matemática. Ele não lia jornais, não assistia televisão, não se permitia qualquer tipo de distração. Trabalhava fechado no escritório dele, sem se importar, com o que estava acontecendo por fora, com o mundo externo. Ele começava a desenvolver uma ideia pela manhã e não saía do lugar, indo até de madrugada do dia seguinte. E as pessoas que conheciam ele, elas ficavam muito impressionadas com a genialidade dele e com a sua capacidade de abstração. E o auge da pesquisa dele foi o desenvolvimento da entidade que ele chamou de o coração do coração. De tanto pensar a respeito dessa teoria e de se aprofundar nos fundamentos, a mente dele acabou entrando em colapso, porque ele passou a achar que possivelmente as invenções dele seriam perigosas para a humanidade, não só as invenções dele, como também o próprio avanço cego da ciência, que para ele estava caminhando para o apocalipse e que acabariam com o planeta. E a partir disso ele resolveu renunciar ao que ele chamava de prática vil e perigosa da matemática, que seria uma ameaça para a humanidade. Por exemplo, ele menciona aqui sobre as bombas atômicas que foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki, e que para ele os responsáveis por essa tragédia não foram apenas os generais que tomaram as decisões, como também ele acusa os próprios físicos como responsáveis por essa destruição, porque para ele os átomos que despedaçaram essas duas cidades, elas estavam nas equações deles. Na verdade, para ele, o perigo dessas armas, elas saíram de suas equações. E assim ele acabou pedindo demissão do Instituto de Física que ele trabalhava. Ele abandonou a família, se isolou do resto do mundo, evitava falar com jornalistas, se envolveu em causas ambientais e resolveu viver recluso e fugir das pessoas que queriam entrar em contato com ele. E lá pelas tantas, uma pessoa ela consegue encontrar e conversar com ele, e ele comenta que se isolou, mas não por ódio ou rejeição aos seres humanos. Na verdade, ele se retirou para poder proteger a humanidade. Ele não queria que ninguém sofresse com as coisas que ele tinha descoberto em suas pesquisas e descobertas científicas, e que possivelmente também teria consequências trágicas. E também nesse conto, nessa parte do livro, ele começa, na verdade, falando sobre um matemático japonês chamado Mochizuki. É aquele tipo de pessoa que tem a mente brilhante, do tipo que aos 23 anos já tinha doutorado. Ele era especialista em teoria dos números e em 2012 ele colocou no blog dele 4 artigos com mais de 500 páginas, anunciando que ele conseguiu resolver um dos maiores mistérios da teoria dos números, e ele estava reivindicando a prova da conjectura, e isso mobilizou a comunidade científica que não conseguia entender e nem chegar a uma conclusão sobre essa teoria, que era tão complexa, se ela estava certa ou errada. E Mochizuki, ele se negou a participar de um encontro com a comunidade científica para poder explicar sua teoria. Mas um tempo depois, foi encontrada uma falha na teoria dele e a conjectura ela permaneceu em aberta. E depois disso, ele acabou tirando o artigo do ar e ele foi ficando cada vez mais recluso. E o livro, na verdade, ele faz uma aproximação desse caso do matemático japonês com o do matemático Alexander Groundsik. E foi bem interessante conhecer a história, porque eu nunca tinha ouvido falar de nenhum dos dois. O último conto tem o título do livro, Quando Deixamos de Entender o Mundo, e a gente acompanha aqui também histórias interessantes de cientistas importantes e consagrados, como o físico austríaco Schrödinger, que em 1926 ele viajou até Munique para poder apresentar sua famosa e complexa equação de ondas, e ele ficou muito famoso ao descrever o que acontecia no interior dos átomos no nível subatômico. Isso chamou muita atenção da comunidade científica, com essa sua descoberta, e a teoria dele parecia confirmar que as partículas elementares elas tinham um comportamento similar aos das ondas. Mas quem não gostou nada dessa teoria de Schrödinger foi o físico Heisenberg, que foi até Munique assistir o seminário de Schrödinger, e ele interrompeu essa apresentação. Ele foi até o quadro e na frente de todo mundo que estava ali assistindo, ele começou a contestar a teoria dele. No caso, a teoria de Heisenberg, ela considerava os elétrons como partículas. Então eles ficaram nessa rivalidade, nessa disputa acerca do caráter partícula-onda dos elétrons, mas ele acabou sendo expulso ali do lugar. Ele também estava preocupado que a comunidade científica, aceitando no caso as teorias de Schrödinger, consequentemente estaria negando a teoria dele, o lugar dele na comunidade científica e também na história. Então tem um pouco ali de perda de prestígio e de vaidade, já que os dois eles defendiam ideias opostas, mas complementares. Só que até então eles não sabiam disso. E agora, com relação à minha opinião, eu não sei até que ponto esse conflito ele se desenvolveu, porque o que eu percebi é que o livro ele intensifica e dramatiza o conflito entre os dois, dentre outras situações aqui do livro. Ainda nesse conto, o livro ele faz uma pausa nesse conflito entre os dois cientistas para falar mais sobre a vida pessoal e o trabalho científico de Heisenberg, que com apenas 23 anos ele já era considerado um gênio ao
formular sua teoria científica. Ele trabalhava dias e noites no estado de transe profundo, desenvolvendo aplicações e cálculos cada vez mais complexos, trabalhava de forma obsessiva, esquecendo de comer, de dormir, e se não encontrasse o resultado que lhe agradasse, ele ficava a ponto de entrar num colapso nervoso. Então ele trabalhava sem descanso, por 3 dias seguintes, trancado no quarto dele, sem trocar de roupa, sem tomar banho, não interagia com outras pessoas. Ele também sofria de uma doença grave que deixava ele muito debilitado. E aqui o autor narra que no momento de epifania ele chegou à teoria dele. E o que eu percebi aqui é que o autor ele coloca isso como algo em comum entre os cientistas, essa intensidade com que eles se dedicavam ao trabalho. Eu confesso para vocês que em alguns momentos eu achei que a escrita ela exagera um pouco no tom, né? Em alguns momentos eu percebi que ele intensifica algumas situações, dramatiza também um pouco a narrativa. E esses cientistas, o que eles desenvolveram, como eles trabalhavam, como eles levavam a vida deles, isso já é algo tão extraordinário, o fato por si só já é algo muito impressionante. Então eu percebi isso, né, que em alguns momentos o narrador ele intensifica esse tom, que pra mim soou quase que teatral, e a princípio foi algo que me incomodou aqui ao longo da narrativa, mas depois eu me desapeguei a esse detalhe, porque ainda assim foi uma leitura muito proveitosa e, como eu falei, eu aprendi bastante. Um outro físico que a gente conhece aqui é o de Broglie. Eu conhecia as teorias, as equações, mas eu não conhecia a história de vida dele. E aqui eu descobri que ele era um príncipe, ele era o 7º duque, ele era filho de uma das dinastias mais ilustres da França, vivia uma vida luxuosa, com muitos prestígios, lia muitos livros e desde novo se destacava por ter uma mente brilhante. E a família achava que ele ia seguir a carreira diplomática, mas ele acabou se interessando pelo laboratório do irmão mais velho, e assim ele seguiu o caminho da física teórica. E quando ele foi ficando mais velho, ele passou a ser visto como um homem excêntrico. Eu achei isso também bem estereotipado. E novamente essas características que a gente viu nos outros físicos anteriores também aparecem aqui, né? Que ele ficava trancado no quarto dele, imerso nos estudos, numa rotina repetitiva, inflexível. Aqui o livro também fala sobre o grande amor da vida dele. Ele era apaixonado pelo melhor amigo dele, só que ele descobre isso só após o falecimento do amigo dele. Então é isso, pessoal. Essas foram as minhas considerações e os meus destaques sobre o livro Quando Deixamos de Entender o Mundo. E se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários como que foi a sua experiência de leitura. Lembrando que comprando o Eixo ou qualquer outro produto através dos links que eu disponibilizo aqui embaixo no box de informações, você ajuda o canal com uma pequena comissão, sem pagar nada mais por isso. Desde já, agradeço a colaboração de todos vocês. Obrigada pela companhia e a gente se encontra nos próximos vídeos aqui do canal.